Eu li um comentário no Instagram que ele deixa muito claro o porquê que a gente vive um momento tão medíocre em sentido de maturidade masculina, a gente pode falar. Por que que as pessoas, né, os homens se encontram num momento tão fraco e tão debilitados e ao mesmo tempo sem referência nenhuma, sem saber para onde andar? O que que aconteceu? Eu estava olhando meu Instagram como um bom homem contemporâneo, né, que ativa ali as redes sociais para ver o que está acontecendo. E eu estava acompanhando ali tava olhando um canal ali, um canal, sei lá como é que fala, um Instagram de uma pessoa que fala um pouco sobre masculinidade, ele fala mais sobre essa parte de dieta e treinamento físico, e ele fala um pouco sobre vida moral e tudo mais. Bem superficial até o conteúdo, bem superficial. Só que aí beleza, tinha um conteúdo dele lá que ensinava alguma coisa sobre vida moral e tudo mais. E aí eu fui olhar os comentários e tava escrito lá um comentário que dizia o seguinte: só o que faltava. Um homem ensinando, né, como se um homem precisasse de outro homem para ensiná-lo como ser homem. Então quer dizer, o que que ele quer dizer ali, né? Que a gente não precisa de outros homens nos ensinarem. Que é como se fosse uma coisa meio automática se tornar um homem, sei lá o que ele quis dizer. Eu sei que dentro daquele comentário existe uma ponta do porquê que a gente tá tão perdido, do porquê que chegam tantos homens aqui no meu consultório precisando de auxílio, né, por exatamente estar perdido antes, na base. Tá perdido, o que eu quero dizer na base, como pressuposto da ideia, entendeu? Ele nem chegou ainda no campo de batalha, não chegou na discussão, ele tá ainda em casa e ali ele já tá errado, ali ele já tá. Então, no momento que uma premissa está errada, tudo que vem depois da premissa vai tombar por terra. E é exatamente isso que acontece com essa ideia. Como assim um homem não precisa de outro homem para ensiná-lo a ser homem? É automático? Percebam que aqui existe uma grande falta de senso de realidade, falta olhar por um segundo para a realidade para perceber o seguinte, que existem dois aspectos no homem, um cronológico, um biológico, e esse sim ele é automático. Quer dizer, eu me torno um homem adulto naturalmente quando eu falo em termos de idade, de corpo. Então, eu, Gabriel, eu tenho 28 anos, e isso é automático, né? A barba foi nascendo na minha cara, o pelo no sovaco, que eu falo com vocês, né? Pô, o cara já é grandinho, tem pelo no sovaco. Então, isso é natural, a voz vai engrossando para uns, para outros nem tanto. Então, isso é natural, realmente. A velhice, ela chega cronologicamente, todos nos tornamos homens. Mas o conteúdo daquele cara não era sobre isso. O conteúdo era sobre vida moral. E aqui, será que é automático? Será que assim como a vida cronológica, assim como a idade, né, a velhice, a maturidade fisiológica chega, será que a maturidade da personalidade, a maturidade do caráter, a maturidade moral vem também para o homem de maneira automática, apenas através da passagem do tempo? Vocês sabem, eu falando aqui fica muito claro. É só olhar para a realidade e ver que não. Quantos homens com 40, 50, 60 anos, quantos homens já morreram sem ter atingido a mínima maturidade emocional, psicológica, pode chamar do jeito que você quiser, que não sabiam lidar com problemas, não sabiam lidar com pessoas, não podiam ser contrariadas, que já entravam em histeria. Quantas pessoas, se não a grande maioria, não chega a atingir uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica? Quem dirá uma maturidade espiritual? Isso é muito raro, hoje em dia principalmente. Então, esse comentário é muito infeliz. Como assim? Um homem ensinando outro homem como um homem deve ser. É exatamente isso que deve acontecer. Grandes homens da história, que hoje em dia os homens atuais querem se desligar da tradição, né? Que é loucura. Então, o que é a tradição? São grandes homens que discerniram, entenderam o que era ser um grande homem, aplicaram, deram o exemplo da própria vida para que nós pudéssemos seguir aquilo. E aqui eu estou falando, sei lá, dos grandes filósofos, posso falar sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, por exemplo, que eu posso falar dos grandes santos, São Felipe Neri, Santo Tomás de Aquino, entre muitos outros.
Homens que deram o exemplo da própria vida. Então nós podemos até pegar exemplos fictícios de filmes, né? Posso pegar o Aragorn, posso pegar inúmeros exemplos assim, né, de heróis de guerra, como do filme lá, Até o Último Homem, né, o Desmond Doss. Então, homens que deram exemplo e eu aprendo com eles me ensinam o que é ser um homem de verdade. E aí eu posso aplicar isso na minha própria vida. Homens ensinando outros homens como ser homem. É isso que acontece. Eu preciso de referência. Você entende? Porra, é muita burrice, caralho, mano. Eu leio desculpa o palavrão, mas eu leio esse comentário e eu fico muito puto, porque é muita burrice o cara olhar assim e falar, eu não preciso de ninguém, além de burrice, uma soberba tremenda. Eu não preciso de ninguém para me ensinar como ser homem. Claro que precisa. O teu comentário me prova isso. Tu não tá nem olhando para a realidade, tu é burro pra caralho. Consegue entender? Uma falta, nem sei se é burrice, é uma falta de um mínimo de honestidade, um mínimo de olhar para o que está acontecendo no mundo. É claro que precisa. É claro que nós precisamos. Então eu preciso de homens que me ensinem o que é ser um homem. E que eu possa seguir esses modelos e aplicar e ver qual que é o resultado na minha vida para identificar o que é bom, o que é ruim, tirar o que é ruim, manter o que é bom e ir atingindo essa maturidade, ver o efeito na minha vida, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com Deus. Vocês conseguem entender isso? Porra, isso é mínimo, cara. Isso é o básico do básico do básico. Mas eu leio um comentário desse e falo, porra, eu preciso falar disso. Porque é possível que muitos de vocês aqui que acompanham o meu canal, que eu espero que cresçam esse número de pessoas, podem ter uma certa confusão com isso, né? Então vamos esclarecer. Isso aqui é básico do básico. Eu preciso sim de referência. Eu preciso sim da tradição. E como que eu vou saber o que é bom e o que é ruim? Aplicando. Primeiro lugar, discernindo minimamente, né? Então tem coisa que eu posso ler ali e falar, porra, isso aqui não é bom, cara. Então Átila o Uno, ele era um bom homem ou não? Porra, ele atilava, eu vi ler o Cebolinha. Ele atirava crianças em tocas de lobo por diversão, pra ver ali, né, o lobo devorando as crianças. Então, peraí, cara, eu consigo ver isso e falar, pô, isso aqui não é um grande homem, isso aqui é um sádico, um cruel. Isso aqui eu não quero pra minha vida. Aí eu pego um outro exemplo, um exemplo bom, sei lá, a humildade de Santo Agostinho, que era um grande sábio, e se calava, né, perante os professores e tudo mais, na época mais jovem dele, pensavam que ele era burro, e ele era extremamente inteligente, né, mas ele não precisava demonstrar aquilo para os outros. Então, peraí, a humildade, pô, isso aqui é interessante, me parece ser bom, vou aplicar. Aí eu aplico, aí eu tenho o resultado da humildade, que é muito boa, óbvio. Se você não acredita, aplique e veja o resultado. E aí eu vejo aquilo, é bom, ok, vou pegar para mim. Você consegue entender? É isso o tempo todo. É isso que é crescer, isso que é amadurecer, ter referência. Sem referência não tem como. A gente não cresce sozinho. A gente precisa mirar em algo. E os grandes homens, eles nos ensinam esse algo. Agora, beleza, tem um monte de cara criando conteúdo no Instagram que é uma merda. E você vai ter que ter esse mínimo de discernimento. Na dúvida, aplica, vê o resultado, pega o que é bom, anula o que é ruim e segue o baile. Mas é necessário ter essa clareza que nós precisamos sim de referências. Nós precisamos sim de homens educando, formando outros homens. Isso é normal, isso é necessário. Eu tenho homens que me formam, assim como eu gostaria de formar outros homens que precisam de mim, que precisam de informação. Vocês conseguem entender isso? E assim a coisa vai crescendo, vocês vão crescendo e vão formando outros homens, e isso é uma corrente, né? Onde um vai ajudando o outro e sempre tem algo que você pode oferecer para o outro, por pequeno que seja, e assim vai indo. Aí você vai aprendendo mais e conseguindo servir cada vez mais. Esse é o processo. Agora, pô, não preciso de ninguém. Se me jogarem numa ilha deserta, eu me viro um grande homem sozinho. Ah, cara, puta que pariu, vai pro caralho, isso é mentira. Não tem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Então, não tente inventar a roda. Aproveite que nós temos grandes homens na história da humanidade, grandes homens vivos também, que querem ajudar a formar outros homens. E aproveite disso. Não seja cabeça dura, não seja teimoso. Isso é uma característica de muitos homens, né? Eu quero me virar sozinho. Esquece isso. Você vai sozinho, você vai parar lá no abismo. Então, ajude e seja ajudado
por outros homens, que isso é muito importante. Nós precisamos juntar novamente essa comunidade de homens unidos, apoiando, dando suporte uns aos outros. E é pensando nisso que eu criei o Sanctus Club. O que é isso, cara? É exatamente uma comunidade onde eu vou passar mais detalhes daqui a pouco, mais para frente para vocês, mas nós teremos aplicativo onde você vai poder acompanhar suas métricas de crescimento. Vão ser 4 pilares de crescimento dentro do Sanctus, que tem a ver com a maturidade do corpo, da mente, da psicologia, da espiritualidade e do trabalho. E quando o homem tem esses 4 pilares estruturados, ele tem a base onde ele pode colocar a sua personalidade, uma base robusta, uma base sólida. Se você tem interesse em entrar no Sanctus Club, onde você vai ter esses 4 pilares e, além disso, contato com outros homens, onde você vai poder tanto ser inspiração quanto inspirar e a gente crescer junto dentro desse clube, comenta aqui embaixo. Fala para mim, eu quero saber mais sobre o Sanctus. E aí a gente vai passar mais informações para você. Tá bom, meu caro? Então, aguardo vocês até amanhã. Um abraço.